Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Lucas Fernandes e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante e muito maneiro, que é a criação de robôs, principalmente na política brasileira. Então, se você quer ficar mais sobre isso, quer se atualizar nesse assunto, principalmente aqui nesse ano que é ano de eleição, fica com a gente, vamos ver como isso é feito na prática e as suas consequências. Então, vamos nessa. Bom, 2022 é ano de eleição presidencial novamente. E se você tem uma memória a curto e médio prazo boa, você vai lembrar que em 2018, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, houve muitas notícias e a mídia ficou devastada de notícias sobre a publicação de robôs e fake news gerados por esses robôs para fazer o avanço e a positividade da reputação do presidente Bolsonaro contra os seus rivais. E hoje a gente vai falar sobre isso, se isso é possível, se não, e mostrar na prática como isso funciona. Se você sabe um pouco sobre o efeito manada, você vai saber que, principalmente nos assuntos das eleições presidenciais de 2018, houve muito esse questionamento de efeito manada, porque se você tem um presidente que ele tem uma boa reputação, uma ótima reputação e parece ter uma ótima reputação perante os outros, isso leva muitas pessoas a votarem nele só por causa desse fato. E principalmente nas eleições de 2018 geraram muito time A ou time B. Ou você tá dentro, ou você tá fora, ou você vota em um, ou você vota em outro. E teve a dualidade de dois presidentes ali. Isso principalmente porque a boa fama e a boa reputação dos dois estava muito em alta. Então se você não votasse em um, o outro ganharia. E vice-versa. Se você votasse no outro, o primeiro ganharia. E nisso ficava uma dualidade de times. Por isso é tão importante a reputação e a boa imagem dos políticos aqui do Brasil antes das eleições. Por isso obras são inauguradas e por isso eles fazem de tudo para manter uma boa imagem, principalmente no último ano, que é o ano, coincidentemente, que a gente está de 2022, a próxima eleição. Então, vamos ver se isso realmente é possível e como isso é feito na prática. Então, bora lá. Estamos aqui e a primeira coisa que a gente vai procurar é o site de enquete online presidencial que a gente tem aqui no Brasil, eleições ao vivo. A gente pode observar aqui que o primeiro post, o primeiro site que apareceu foi dos eleições ao vivo, onde a gente tem diversas notícias que fazem a documentação desse site para falar quem está na frente na opinião popular, quem que está ganhando, quem que está perto, se um determinado político foi para frente ou não. A gente tem deputados também. E aqui embaixo a gente tem a aba de deixe sua participação, que a gente pode votar e colaborar um pouco para esse gráfico, para ter os metadados de quem está na frente ou quem está preferido nas eleições de vereadores, governadores, presidente, todo mundo. Então a gente pode aqui simular um request, simular um voto e ver para onde que ele está indo. A gente vê aqui clicando em finalizar, então, que ele está fazendo uma requisição post por eleições ao vivo para um arquivo chamado urna22.php. Esse arquivo urna22, a gente pode ver o request dele, o que ele está enviando, e o body, o que ele está mandando no body dele, os dados. E a gente vai ver se é possível a gente simular esse request e quais bloqueios que ele tem. Então eu vou criar aqui um arquivo chamado eleição, da extensão do Ruby. Vou abrir ele aqui no meu VS Code. E aí a gente vai começar a codar ele. Então a gente pode ver lá que o site, eu já fiz uma votação anterior, então ele falou que não era possível fazer uma segunda votação. Esses sites de eleição são muito comuns eles fazerem um bloqueio por IP. Então se você faz uma votação com um IP, ele já bloqueia o segundo IP consecutivo para fazer o mesmo voto, bloqueando assim, tentando bloquear que robôs entrem e tentem fazer várias requisições ao mesmo tempo ou requisições seguidas. Então aqui a gente vai colocar o body, vai tentar forjar essa travinha de segurança usando o Tor request, que nada mais é do que um mascarador de IP. Ele vai ficar simulando os IPs pra gente, gerando vários IPs pra gente conseguir bater lá no endpoint, bater na requisição no site de eleições ao vivo e fazer vários requests e criar o nosso robô para fazer a votação do nosso presidente, que a gente quer fazer a eleição popular, entre aspas.
Bom, aqui a gente pode ver que a gente fez a requisição post lá para o site de eleições ao vivo, e agora a gente vai acessar o arquivo etc/tor/torrc. É muito importante você fazer a instalação do Tor antes de fazer essa configuração, e essa configuraçãozinha é para falar em quantos segundos ele vai fazer a geração de um novo IP. Então a gente vai fazer o restart do nosso Tor, então instala ele antes de fazer essa configuração aí, e agora a gente vai rodar o eleição RB para ver se os requests estão funcionando. De primeiro momento ele deu algumas falhas e eu confesso que eu fiquei um pouco em choque com isso, pensei que ia dar certo, mas logo depois a gente pode ver que alguns requests foram convertidos e ele começar a dar voto computado com sucesso. Isso acontece principalmente porque os requests, o Tor, ele acaba tendo um delay para fazer a geração de um novo IP, e esse delay a gente configurou de 4 segundos, então de 4 em 4 segundos vai aparecer uma nova máquina a fazer esses requests, e a gente pode observar que a taxa de bloqueio é muito baixa. Bom, então, como a gente viu, o que a gente pode concluir disso é: robôs são possíveis de ser criados, é possível gerar e fazer a votação deles num site, por exemplo, de eleições presidenciais ou de governadores, de deputados, e fazer a opinião pública acreditar que um presidente ou um determinado político, de qualquer que seja a sua categoria, vai ser eleito, sendo ele não eleito, sendo que ele não será. Esses votos foram simulados? Sim, totalmente possível, mas é possível fazer uma massa de votos que realmente seja expressivo? Depende muito, porque aqui a gente viu alguns votos, foram 20 a 15 votos da minha máquina, e vocês viram que nem todos foram computados, não foi 100% de taxa de aproveitamento, foram pelo menos aí uns 10 votos computados realmente assertivos, e seria necessário uma quantidade muito grande, massiva de computadores para a gente conseguir fazer a geração disso. Então seria um custo um pouco maior, a gente teria que gastar com isso comprando máquinas, por exemplo, na nuvem, AWS, DigitalOcean, e a gente comprar mais máquinas, alugar máquinas para fazer esse tipo de request para a gente deixar ela rodando. Mas seria sim possível, é possível na verdade, é possível fazer essa simulação, e totalmente possível, só teria que ter um pouquinho de custo a mais. Então, se você curtiu dessa conclusão, curtiu o que a gente mostrou, todo o projeto prático, sabe que a opinião pública é muito importante, e se a opinião pública está inclinada para um lado, todo o resto que não está inclinado leva a se inclinar. Então, se você tem alguma opinião que realmente parece ser difundida e parece que é a certa, então essa opinião realmente será a certa para muitas pessoas. Isso vai infectar a cabeça de muita gente para falar que aquilo é o certo e é aquele caminho que a gente tem que ir, porque muita gente está andando para lá. Então esse é o efeito manada, e eu espero que você tenha curtido o nosso projeto prático, tenha curtido essa conclusão. Se você gostou desse vídeo, quer um pouco mais de vídeo assim, quer mais projetos práticos, mais coisa, mais curiosidade sobre essa, curte aqui, comenta no vídeo, se inscreve, que é muito importante pra gente, e valeu, falou, até a próxima, a gente se vê lá.